Então, todo sofrimento, todo crescimento precede dores. Tá doendo? É porque tá crescendo. Tem algo vindo. A gente precisa entender, amiga, que atrás de grandes nomes da Bíblia, de grandes pessoas que fizeram seu nome aqui na Terra, a gente precisa entender que por trás dessa pessoa sempre tem uma história de superação. Não é do nada. Não é. Não surgiu do nada. Existe uma história. Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez com esse quadro que eu sou apaixonada, até porque eu amo saber mais da história bíblica. Então, estamos com o quadro aqui, Conhecendo Mais a Bíblia, mais uma vez. Antes disso tudo, não esqueçam de compartilhar, curtir e comentar. E se inscrever no canal, gente, para vocês não perder nada. Nesse mês, que é um mês onde tivemos Dia das Mães. Esse mês aqui a gente escolheu... Na verdade, a nossa convidada escolheu uma mulher para estar falando. Para a gente estar descobrindo mais sobre ela. Para a gente poder estar sabendo mais sobre ela. E eu também já estou curiosa para saber os detalhes. A minha convidada, ela é mais do que especial. Primeiro porque ela me ajudou muito nesse processo de entender a Bíblia. Quantas vezes eu mandei mensagem para ela tentando entender aqui o que eu não entendia da palavra, e ela sempre amorosa, sempre com maior alegria, e não é à toa que ela ensina numa escola bíblica, né? Então é isso, eu quero hoje apresentar a vocês a Renata, minha mãe, né? Que a gente fala que a gente é mãe, filha, porque a gente é muito parecida. Amém. Mas uma coisa ainda mais parecida é o amor por Jesus, o amor por Deus. Esse é o nossa maior semelhança, né, amiga? Amém. Amiga, muito obrigada por você ter vindo. Amém. Muito obrigada por você estar aqui, Glória disponibilizado seu horário, eu que agradeço. Dia, sua vida para estar aqui ensinando como você cansou de me ensinar aí pra galera mais sobre a Bíblia, sobre quem você vai falar hoje. Aleluia! Primeiro, eu quero agradecer pelo convite mais uma vez. Já estivemos aqui há um tempo atrás, né? Logo assim que foi inaugurado. E a Nathalie é algo assim, uma pessoa que o Senhor me apresentou, né, Nathalie? É verdade. Nos conhecemos dentro da sala de aula, eu dando aula. Nathalie ficou apaixonada pela Bíblia. É o que ela falou, sempre curiosa, sempre querendo saber. E tinha coisa que não batia, eu leio e não entendo nada. Eu falei assim, vai entender, calma. É verdade. E assim, a Bíblia, ela realmente é um mistério, né? Precisa de dedicação, precisa de tempo, precisa de ter o seu quartinho, o seu momento. Até porque ela não é um livro qualquer. Eu sei que tem muita gente que fala, a Bíblia fechada, ela é apenas um livro. Ela é aberta, ela é a boca de Deus. Pois eu digo que ela fechada, ela continua sendo Bíblia, e aberta, ela também ela é uma Bíblia. Tanto que ela é muito temida em muitos países, que hoje não se pode usar Bíblia. Então, assim, hoje nós temos, aqui no Brasil, a gente tem essa liberdade de ter esse manual de instrução dos céus. Eu sei que vai chegar um tempo que isso vai ser arrancado da gente. E como é que a gente vai sobreviver quando vier as adversidades, quando vier as lutas? Com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós se dedicamos. Quando vier a luta, quando vier as perseguições, nós vamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E para trazer essa memória, a gente precisa conhecer. Então, para mim, eu estou muito grata ao Senhor por estar aqui nesse dia. Grata pela sua vida, pela sua casa, por tudo que o Senhor tem feito, Nathalie. Amém. Por toda a sua dedicação. Isso aqui não é rasgação de seda, é pela dedicação. Eu vejo quanto você é apaixonada por Jesus, igual eu.
É por isso que ela fala que é minha filha, porque a gente é muito parecida. Ela pega no microfone, eu tô nervosa. Aí é uma oportunidade para orar, o fogo já está descendo e ela já está. Eu falo, gente, é bem minha filha mesmo, essa garota. E começa a rir sozinha. Eu não sei se eu intercedo junto com ela, se eu começo a rir, porque é muito parecida. Mas vamos lá. Vamos. Quem você escolheu para estar ensinando para a gente hoje? Hoje eu quero falar de uma mulher excepcional, uma mulher que nos ensina muito o que é proteger, o que é cuidar, o que é instruir. Eu quero falar sobre Joquebede hoje. Nós vamos aprender um pouquinho sobre Joquebede, sobre toda a sua história, o processo de gerar Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés ele vai se tornar um divisor de águas para o povo de Israel. Em Deuteronômio, no capítulo final de Deuteronômio, vai dizer que nunca se levantou na face da terra um homem igual a Moisés, a qual Deus falava em face a face, boca a boca, em feitos, em ações e manifestações. Então, ele foi assim realmente alguém para entrar na história. Você vê que até hoje os judeus ortodoxos, eles só aceitam o Pentateuco mesmo, porque é escrito por Moisés. Então, eles têm uma certa dificuldade em crer no Novo Testamento, em falar de Jesus, eles ainda aguardam ainda. Então, assim, o que eles respeitam é o Pentateuco, para você ver como esse homem foi um divisor de águas. E o que eu quero falar dessa mulher é que ela vem da tribo de Levi. Ela é filha de Levi, né? Casada também com um homem da tribo de Levi, Arão. Joquebede, eu anotei aqui, gente, para a gente não esquecer, tá? Para mim não errar. O nome Joquebede, o seu significado é Jeová é glória. Nossa! Olha que significado lindo. E ela vai ser uma grande mulher. Ela vai gerar num período de perseguição. Ela vai gerar num período de morte, aonde o decreto de Faraó é: matem todos e afoguem no rio Nilo. Mas isso tudo vai acontecer por quê? Tudo isso, a história acontece lá atrás, quando Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão ainda não tem filhos, sua esposa Sarai é estéril. E Deus vai achar graça em Abraão, vai dar ordem, vai falar que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E ele vai falar, como é que pode? Eu já estou avançada em idade, minha esposa é estéril, não gera. E o Senhor vai falar, olha para os céus, Abraão, vê se você pode contar as estrelas, porque assim será a sua descendência. Ou seja, a palavra do Senhor já estava estabelecida sobre a vida de Abraão. E o Senhor vai começar a cumprir aquilo que ele prometeu. Abraão ele vai sair da terra dele, da parentela, ele vai se tornar um homem muito rico, Nathalie. E a prosperidade do Senhor, da palavra do Senhor, está sobre a vida de Abraão. Ele vai se tornar um dos homens mais ricos da face da terra. Em gados, em bezerro, em propriedade, em servo. A Bíblia vai dizer que Abraão era tão rico, que ele tinha servo, que casava com servo, que tinha os filhos de servo e que serviam tudo a ele. Então, tudo pertencia a ele. Só que ainda ele não tinha... a prosperidade já estava estabelecida, mas o filho ainda não veio. Só que já estava a palavra. E uma vez que a palavra ela é liberada dos céus, não há quem revogue. Passe o tempo que passar, e por mais que a gente meta os pés pelas mãos, porque a gente começa a ficar preocupado, Nathalie. Senhor, como é que isso vai acontecer? Quando vai acontecer? E o pior é que o tempo passa tanto que a gente acha que nunca mais vai acontecer. Verdade. Tanto que Sara... E Abraão vai meter os pés pelas mãos, vai enfiar uma terceira pessoa nessa história. Tudo bem, quero falar para a gente chegar até Joquebede. Abraão sai de cena, ele morre. Mas aí tem seu filho Isaque. E Isaque agora vai dar continuidade àquilo que o Senhor prometeu. Vai casar com Rebeca. E no ventre de Rebeca vai estar quem? Jacó e Esaú. E é da família de Jacó que vai vir o quê? Que vai nascer... a Joquebede, da tribo de Levi, filho de Jacó. Então, agora eles vão entrar
no Egito. José já vai ser vendido pelos seus irmãos. Só que a palavra está estabelecida, porque Deus ele não perde controle de nada. Amém. Ainda que eu e você, muitas das vezes a gente acaba metendo os pés pelas mãos e a gente acha, Jesus, eu errei, falhei, como é que vai ser? O Senhor ele não perde controle de nada. Tudo está no tempo dele, na hora dele. Ele me conhece, ele te conhece. E a Bíblia vai dizer que através de Jacó, Deus vai levantar uma nação, as 12 tribos de Israel. E Israel vai nascer aonde? Dentro do Egito. Então existia um propósito para José chegar até o Egito, mesmo que seja como escravo. E o que esse povo vai se tornar depois? Escravo. José ele entra no Egito como escravo, morre como governador, mas quem nasce, quem vive dentro do Egito se torna escravo. E eles é a mente deles, porque eles vão escolher a melhor terra, o melhor lugar do Egito. Egito vai se tornar a maior potência da época por causa dos hebreus, por causa de José, a palavra do Senhor estabelecida lá atrás através de... Porque tem promessa, Nathalie. Tem promessas tão grandiosas de Deus na nossa vida que ao nosso olhar humano, a gente acha, gente, é impossível. Como é que isso vai acontecer? Verdade. É tão impossível que a gente... E o tempo passa. E pelo tempo passar, a gente acha que Deus esqueceu, que Deus não vai cumprir, que... Não é. Talvez não aconteça na minha e na sua vida, mas a palavra já foi estabelecida. Os nossos filhos estão aí, os nossos netos... Então, por mais que eu e você não consiga viver todas as promessas de Deus na terra, a nossa geração vai viver. Abraão não está mais, Isaac não está mais, e Jacó já saiu, mas a promessa está estabelecida. A Bíblia vai dizer que José, através da família de Jacó, José, aproximadamente 70 a 73 pessoas morando dentro do Egito. Deus vai formar uma nação de mais de 2 milhões de pessoas. Porque a Bíblia vai dizer que quando eles saem do Egito, Deus arranca eles, vão sair mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, algumas Bíblias, alguns estudos nos declaram que saiu mais de 2 milhões de pessoas de dentro do Egito. Nossa. E eles vão sair riquíssimos, porque o Senhor dá uma ordem. Quando sair, pode pedir tudo. E os egípcios são tão apavorados que tudo que eles têm, eles liberam. Ouro, prata, melhor tecido, melhor roupa, melhor gado. E eles vão sair com gado, com roupa, com ouro, com prata, com bronze, com pedras preciosas. E o que acontece? A Joquebede, ela está vivendo nesse período. Quando José morre, toda aquela geração também morre. A nova geração, o novo faraó que se levanta, ele não quer saber do José. Não quer saber da história de José. Então, quando ele olha para o povo hebreu dentro do Egito, ele se assusta. Ele fala, esse povo cresce muito. Só que ele não entende que foi por causa de uma promessa lá atrás. Uhum. E crescia muito. Era um crescimento assim surreal. Uhum. Eu ver você pequeno hoje, amanhã já está vendo. A gente não entende, mas é promessa de Deus. Tem pessoas que mal começam a caminhar com o Senhor e Deus já tem tanta pressa em fazer na vida daquela pessoa que quando a gente vê ela um ano, daqui um ano a gente vê de novo, prova é do nosso amigo Eduardo. Quem viu o Eduardo há 5 anos atrás... Eduardo batizou comigo, amiga. Ele desceu as águas no mesmo dia que eu. Olha aí. É verdade. Junto, é foi verdade. É verdade. Eduardo sem saber é verdade. Direito. Isso pô. aí. Ele desceu junto comigo. Assim, porque tem pessoas, amiga, que Deus tem pressa. É. E através da tua dedicação, da minha dedicação, o Senhor vai fazer. Eu não gosto dessa frase que falam assim... Ah, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Não. Isso não existe. Deus vai te chamar de acordo com os dons de talento que você já tem. A parábola de talento vai dizer isso, Nathalie. A um deu 5, a um deu 2, a um deu 1. Conforme cada um o que já tinha. Conforme com cada um poderia administrar. Então, Deus não vai depositar algo sobre a sua vida se você não tem capacidade para exercer aquilo. Agora, a busca tem que ser minha e sua, Nathalie. Onde você imaginou de estar fazendo isso, Nathalie?
Quando foi na sua vida que você imaginou fazer o que você faz hoje, falar com ousadia, com intrepidez, para você que era todo envergonhado e tinha medo? Então, assim, a palavra está estabelecida sobre a sua vida, tá, mas tem dedicação. A gente tem que fazer a nossa parte. Isso. O Senhor faz a dele. Tem renúncia. Ô, Nathalie, vamos em tal lugar. Não, não posso, não. Hoje não vai dar, porque eu tenho meu compromisso. É abrir mão, Nathalie, de certas mesas, de certos lugares. E tem gente que quer a promessa, mas não quer abrir mão de certos lugares. Então, esse faraó que levanta agora, ele vai ficar assustado com o crescimento do povo, porque é absurdo. E o povo tem a mente tão escrava, está tão acostumado aos afazeres e morar no Egito, que se enxerga um pequenininho. Nós somos pequenos, nós somos agricultores, nós só entendemos de plantinha, de gado, de cultivo. E faraó tem que paralisar o crescimento dele. Aí, Nathalie, trazendo para a nossa realidade o quê? Ai, eu sou tão pequena, estou começando agora. Aí Satanás está olhando para você e está falando, preciso paralisar o crescimento dela. Enquanto a gente se acha pequeno... Enquanto a gente se acha pequeno, Satanás já enxergou em mim e você o que o Senhor pode fazer na nossa vida. Verdade. Eu falei, se eu não paralisar o crescimento dela, eu não consigo mais. Porque a hora que a gente entende quem nós somos em Cristo, não tem luta, não tem adversidade, não tem porta fechada, não tem, Nathalie, não tem príncipe da Pérsia. A gente já sabe quem nós somos em Cristo. Muitas das vezes não vamos fazer sorrindo, não vamos fazer alegre, vamos fazer chorando, vamos fazer sangrando, mas a gente sabe para quem nós viemos. Verdade. Nós sabemos quem nós somos e conhecemos o nosso Deus. Então, processo nessa vida, todos nós vamos passando. Prova é do que é dessa mulher que nós vamos falar, Joquebede. E Faraó vai dar uma ordem, triplica o trabalho deles, aumenta o trabalho deles, aflige eles. Eles vão construir blocos, vão fazer a cidade, Ramsés. Eles vão construir um império dentro do Egito. E nada disso impede o crescimento. Perceba que a aflição está ligada ao sofrimento. Nós temos um pastor que tem uma história de superação. O pastor Cláudio, ele tem a história dele, a Mary tem a dele. Então, assim, grandes pessoas, grandes nomes, pessoas que conseguiram avançar, conseguiram alavancar, tem uma história de superação. Não foi do nada. Foi debaixo de choro, foi debaixo, né, de muita lamentação, de muito joelho, muita lágrima. É humilhação, amiga, humilhação. Vergonha, muitas das vezes. Então, romper com isso, sozinha a gente sabe que não consegue, né? Só com a ajuda do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que quanto mais o povo era afligido, quanto mais eles sofriam, quanto mais eles choravam, mais eles cresciam. E Faraó vai ver que não deu muito certo, que o povo continua multiplicando, o povo continua crescendo. E ele vai ficar furioso. Então, ele vai querer usar agora o maior momento de fragilidade da mulher. E qual é o nosso maior momento de fragilidade? Hora do parto. É o nosso... Nathalie, não existe um momento assim, de fragilidade onde a gente não tem controle de nada. É a hora do nascimento. É a hora que você vai gerar, que você vai colocar para fora. Ali você não vê nada. Quem quiser matar, mata. Quem quiser estrangular, estrangula. Quem quiser te matar, mata. Você está me entendendo? É o maior momento. Assim, foi um esquema perfeito. Você vê que é Satanás usando mesmo. E Faraó vai dar uma ordem para 2 parteiras. Só que é o seguinte, se faz de amiga. Bate na porta, se faz de amiga. Né? Começa a ter relacionamento, começa a ter uma intimidade, para no momento que ela tiver para nascer, vocês ajudem no parto. E se nascer menino, mata. Olha a estratégia do inimigo. Tentou paralisar o crescimento através das dores, através do sofrimento. Não conseguiu? Tudo bem, tu gerou, mas também não vai nascer, eu vou matar. Tu até conseguiu gerar debaixo do sofrimento, debaixo do choro, debaixo de lágrima, mas não vai nascer, porque eu vou matar.
Essa é a estratégia do inimigo. E ele vai usar o teu maior momento de fragilidade para trabalhar na sua mente. Não, gerou, mas não vai vir legal, vai vir com problema, vai vir com isso. Ele começa a perturbar a sua mente. E usar pessoas que muitas das vezes até se fingem de amiga, participa das nossas emoções, entra na nossa casa. E a gente coloca confiança, porque a gente não abre a porta com uma pessoa que a gente não quer. Então, assim, cria-se um vínculo. Só que a Bíblia vai dizer que as parteiras elas vão temer ao Senhor. Eu estou falando de 2 parteiras que não têm filho. Elas tinham tudo para ser amarga, amiga, cifrar e poar. Elas tinham tudo para ser amarga. Tipo assim, a gente não tem filho, a gente não tem família, então a gente vai matar mesmo. Elas tinham tudo. Eu acredito que elas seriam as líderes das parteiras, porque era um povo muito numeroso. Então, 2 parteiras não tinha como paralisar o crescimento, 2 parteiras. Então, assim, a ordem foi dada para elas 2. Era a vida dela pela vida das crianças. Ou mata ou é você que morre. Só que mais importa temer a Deus do que temer ao homem. Verdade. Aí você vai ver, porque olha só, o céu ele não fica te devendo nada. O céu jamais vai ficar. Tudo que você faz para o reino, tudo que você se dedica, não é perda de tempo. Você está construindo. Você está investindo o seu tempo. E elas vão temer ao Senhor e não vai matar. O tempo vai passar, Faraó vai ver que o povo continua. A mulherada continua tendo filho, as crianças estão nascendo. E vai chamar e vai falar, por que vocês não fizeram o que eu mandei? E elas, porque para quem decidiu obedecer e temer ao Senhor, o Senhor tem estratégia. O Senhor vai te dar as palavras certas no momento de desespero. E elas vão falar assim, não, Faraó, sabe o que é? As hebreias, elas são diferentes das egípcias, elas são muito fortes, elas são muito valentes, elas são muito resistentes. Quando a gente chega para ajudar no parto, elas já ganharam. Aí não tem como a gente fazer. A gente não consegue fazer porque elas já ganharam e estão com as crianças no colo. Então, assim, olha a fúria de Satanás. Então, vamos fazer o seguinte, mostra para que nós veio. Matam todos os meninos, os que já nasceram e os que estão para nascer. Nasceu o menino, fica na porta. Acabou de ganhar, invade a casa. Se for menino, mata. A Bíblia vai dizer que o choro daquelas mulheres eram terríveis. Imagino. Flávio Joséfo, ele vai falar isso. Que era possível ouvir o choro das mães hebreias a quilômetro de distância. Tamanho era o sofrimento do choro das mães hebreias dentro do Egito. Era algo assim, foi algo assim surreal. Para quem viveu naquela época, diz que foi um período de desespero mesmo. Imagine você acabar de nascer teu filho, você está amamentando seu filho ser arrancado e jogado aonde? No Nilo. Afoga, mata, afoga no Nilo. Para matar mesmo. Então, Satanás tem uma hora, por um momento ele vai tentar paralisar teu crescimento, por um momento ele vai tentar usar a maior estratégia para que você que gerou, mas também não venha crescer, não venha nascer. E tem uma hora que ele não vai ter mais fazer isso, ele vai mostrar para que veio. E ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Vai ter hora que ele vai tentar usar dos seus subterfúgios para paralisar o nosso crescimento, a nossa geração. E vai ter hora que ele vai vir para matar mesmo, para mostrar, e já vem mostrando na cara dele. A ordem é, matem todos, mostra para que nós vemos, para que nós estamos aqui. E a ordem foi dada. E como eles respiravam sangue, existia sangue nos olhos deles, de querer matar, de paralisar mesmo. E olha o período que Joquebede vai casar. A Bíblia vai dizer já no início, foi-se um homem da casa de Levi, lá em Êxodo, tá, gente? Êxodo 2. Êxodo capítulo 2 vai falar sobre o nascimento de Moisés. Aqui está essa história que eu estou contando. E ele vai casar com uma mulher da casa de Levi. Quem é essa mulher? Joquebede. E olha o momento que Deus decide trazer Moisés, o libertador, no período de morte. Eu imagino o desespero dessa mulher agora, descobriu que está gerando. Ela já tinha 2 filhos, né? Miriam e Arão. E agora ela vai engravidar, vai gerar. No período de morte, de matança.
Agora, tu imagina o desespero dela. Que nem, hoje a gente tem ultrassonografia. Naquela época não tinha nada disso. Se era menino ou menina. Naquela época não tinha nada disso. Tinha que esperar os 9 meses. Menina para não acontecer nada. Tu imagina o desespero dessa mãe. Tem que ser menina. Tem que ser menina. Tem que ser menina. Não pode ser menino. Tem que ser menino. Olha o desespero. O filho do meu vizinho morreu. O da fulana morreu, do fulano. O meu também vai morrer. Não, tem que ser menina. E o tempo vai passar. E ela não pode nem sair para fora, porque da porta para fora tem um decreto de morte. E ela só escuta choro e grito. O período que ela está gerando é onde ela está escutando o choro das mães perdendo seus filhos. Olha que desespero. Como foi essa gravidez? O momento tenso que foi. Chega o dia dela ganhar. E a Bíblia vai dizer que eu imagino o desespero dela. Tem que ser menina. Tem que ser menina. Mas era uma mulher de fé. Porque assim que ganha, ela fala. E as parteiras falam para ela, é um menino, Joquebede. Aí ela, deixa eu ver ele primeiro, deixa eu ver. Quando ela vê o menino, ela se encanta com o menino. Eu sei que nós, mães, sempre vai se encantar. Mas foi algo assim, surreal que ela vê em Moisés. Ela acha o menino lindo. Para ela ter tido 2, para achar tinha alguma coisa diferente, né? E ela não teve coragem de entregar o seu filho. Agora, como é que ganha um bebê? Olha para mim aqui. Esconde, né? Não, e na hora de ganhar é parto normal, amiga. É de dor, é de choro. Ela não pode chorar alto, ela não pode gritar, ela não pode fazer nada. Uma criança nasce, a primeira coisa que a criança faz é o quê? Chora. Não deixa chorar. Segura ele, não deixa chorar, abafa. Olha o desespero, olha a tensão. Então, assim, eu aprendo tanto com essa mulher sobre cuidado, sobre confiar no Senhor, mas, acima de tudo, em saber que tem momento que você vai ter que deixar ir. Porque por 3 meses ela vai conseguir guardar essa criança. Como eu não sei, Nathalie? Criança tem cólica, criança tem febre, criança chora. Tu imagina essa mulher guardando uma criança recém-nascida por 3, os guarda na porta. Se escutar choro, a gente entra, porque já nasceu, nem os guardas sabem que ela já nasceu, que a criança já nasceu. Porque ela está... Joquebede, tem oração em tal lugar, não posso não. É o que eu te falei. Para gerar, a gente gera para um propósito. É por isso que nós, como cristãos, a gente é contra o aborto. Porque eu não estou só abortando um feto, eu estou abortando um propósito. Eu estou abortando uma nova geração. Até mesmo o libertador, aquilo que vai trazer alegria para dentro de casa, aquilo que vai unir o que está separado. Existe um propósito para cada ser que nasce, para cada criança. Ninguém vem por acaso. Eu e você pode até errar alvo, errar o momento, errar o dia, mas Deus, ele não erra. Então, tudo tem um propósito. É por isso que nós somos contra o aborto. Ah, mas é só um feto. Não. É um propósito que você está abortando. É uma vida. É um legado. É uma nova geração que você está abortando. Então, assim, cristãos que falam com tanta propriedade em ser a favor de aborto, tem alguma coisa errada. Porque quem conhece a Bíblia, por mais que nós sejamos um pouco até frio, dá um certo medo, dá um certo temor. E eu quero que... essa lição aqui, né, vai trazer julgamento, peso na consciência, porque a gente não tem como mudar o passado de ninguém, Nathalie. Talvez quem esteja nos ouvindo agora, neste momento, vai se sentir culpado. Não, essa lição aqui não é para trazer culpa sobre a vida de ninguém. Né? A gente erra. Até a nossa visão, o nosso entendimento ser aberto, nós vamos errar muito, Nathalie. A verdade é essa. Claro, com certeza. Nós vamos errar muito. Só que assim, eu não tenho mais como mudar o passado. Eu tenho como mudar o hoje. O hoje eu posso fazer diferente, porque nem amanhã a gente tem controle. A gente não sabe nem se vai chegar até amanhã. Verdade. Então, o controle que eu tenho é o quê? Me conscientizar e fazer tudo diferente. E não ficar me remoendo pelo que já foi. Já errei, já foi. Já pedi perdão, ok. Então, essa mulher ela vai gerar nesse período, ela vai ganhar nesse período de morte.
E por 3 meses ela esconde. Só que Deus também achou graça na filha de Faraó. Eu fiquei lendo isso aqui, eu falei, Jesus, que coisa linda, porque ela era estéril, ela não tinha filho. E mesmo depois que ela adota Moisés, ela cria Moisés como filho. E ela sabia que era hebreu? A filha de Moisés sabia que era hebreu. Quando a Joquebede vai esconder por 3 meses. Quando ela vê que ela não aguenta mais, ela vai preparar um cesto. Vai passar betume, junco, tudo direitinho. O betume, ele é uma consistência que ele fica tipo uma cola para a água não entrar. Então, ele veda toda. Esse betume aqui, ele foi usado quando o Senhor dá instruções a Noé para construir a arca. Constrói a arca, Noé. E betuma ela por dentro e por fora, para não deixar a água entrar. Então, ela vai usar essa substância e colocar no cesto. Vai preparar e vai colocar. É como se ela chegasse e falasse assim, Senhor, até aqui eu fui com as minhas mãos. Agora até aqui eu protegi, até aqui eu guardei, até aqui eu gerei. Eu não tenho mais como fazer do meu jeito. Então, assim, para você que já orou, já jejuou, já buscou, já se consagrou, fez campanha, terminou campanha, não conseguiu dessa forma, está na hora de preparar o cestinho e colocar. E deixar que o Senhor vai dar o rumo e vai dar o caminho certo. Porque nem tudo a gente vai conseguir. E vai ter hora que a gente vai ter que entregar para o Senhor, Natalia. Verdade. E é isso que Joquebede, até aqui eu fui, Senhor, daqui não tem como. E eu imagino o desespero dela. E a Bíblia vai dizer que ela vai preparar, vai botar o menino, vai tampar o cesto e vai colocar no carriçal, ou seja, à beira do rio, nas margens do rio. Só que o Senhor vai preparar, né? A filha de Faraó. Nem sei se era a hora dela tomar banho, mas ela vai sentir vontade de tomar banho naquela hora. Então, assim, tudo tem um propósito de Deus. Como é que foi? Não sei, eu sei que foi Deus. Porque tem coisa que só Ele explica. E ela desce. Eu sei que ela chegou. Desce com as suas donzelas até o rio para tomar banho. Suas donzelas vai ficar à beira, à margens do rio. Não vai ver o cesto. Ela está do outro lado tomando banho e ela vai enxergar. Isso me chamou a atenção. Isso sempre eu falo assim, Jesus, tu és tremendo. A primeira vez, eu já ministrei sobre essa palavra, a primeira vez eu falei, Senhor, por que tantas mulheres, né, à margem do rio não vê um cesto? E a princesa que está lá do outro lado enxergou. E o Senhor falou, porque serva é serva, tem mente escrava. A ordem foi menino mata. Se as servas dela que acham o menino, elas afogam ali mesmo, porque a ordem era afogar no Nilo. Verdade. Então tem coisas que Deus vai agir na minha e na sua vida que quem está do lado não vai entender. Não vai enxergar, porque não é para enxergar, Nathalie. É meu e seu. Verdade. Então é a gente que tem que enxergar e ficar atento. É verdade. Tem pessoas que caminham com a gente, aí vê as coisas, não está entendendo. Como é que pode? Não tem que entender. E a gente tem que estar pronto para isso, para entender que é nosso, porque senão que não tem que compartilhar. Fala assim, poxa, tá vendo o que Deus está fazendo, está me fazendo pergunta, não está acreditando. Não é, porque não é para entender. E ela enxerga o cesto, manda as servas trazer. Quando ela abre o cesto, o menino está chorando e ela vai detectar, é uma criança hebreia. Esse é o menino dos hebreus. E ela vai dar o nome de Moisés. Uhum. Ela vai dar o nome de Moisés, porque tirado das águas. Quer dizer, né? E não foi Joquebede que deu nome, não. Foi a princesa que deu o nome de Moisés. Foi a princesa que deu o nome de Moisés, tirado das águas. Eu não sei se a própria Joquebede já teria dado esse nome para o próprio filho. Fala. A Bíblia não entra em relato. Entendi. Ela só fala que achou o menino muito bonito. E tanto que ela coloca no Nilo, aonde era para ter morte. Porque existia um decreto de morte até no Nilo. Mata e afoga. Afoga e mata as crianças. O menino estava no Nilo e... Miriam, Joquebede bota o cesto e vai embora para casa. Acredito que chorando, desesperada. Claro, e não querendo ver, né? Miriam, criança, é curiosa. Não, mãe, eu vou ficar. Eu quero ver para onde vai esse cesto. E ela vê quando a princesa pega e se aproxima. E ela fala, quer que eu vá buscar uma ama para cuidar, para amamentar? E a princesa vai. E ela vai chamar quem? A mãe dela.
Porque Deus, o céu não fica devendo nada, amiga. Deus, ele vê na hora que a gente perde sono, a hora que a gente levanta, a nossa dedicação, as mesas que a gente recusa, os lugares que você vê todo mundo indo e você não pode ir. Você está me entendendo? Isso tudo é dedicação. É abrir mão para quê? Para um chamado, para um legado, entendeu? Para um propósito. Então, Joquebede vai chegar até a princesa vai pedir para ela cuidar, amamentar e ainda vai pagar um salário. Aí, ó. Ai. E As mães agora pensando... É lindo demais. Aí, as mães agora pensando, tava precisando de um salário para cuidar do meu filho, hein? Mas o céu não fica devendo nada, amiga. Existia um propósito, tanto para a vida de Joquebede, porque Deus precisava trazer o libertador do seu povo. Deus já tinha isso em mente. Eu sei que o clamor do povo, depois que Moisés nasce, vai se passar ainda 80 anos. 80 anos até Deus fazer ele retornar para libertar o povo. Então, assim, vai ter um momento de gestação, ele vai viver 40 anos dentro do palácio, sendo ensinado, educado para ser um faraó da época. Ele vai ser tratado como príncipe. De onde saiu o decreto de morte, quem decretou a morte dele, vai pagar a faculdade, vai pagar os estudos, a comida, o palácio, e vai chamar ele de neto. Faraó sabia que ele era hebreu? Sabia que ele era hebreu. Sabia, mas a princesa criou como neto, e é neto. Faraó vai tratar ele como neto, amiga. Vai tratar como neto. Então, assim, tanto que quando ele mata um egípcio e foge, todos já sabem da sua linhagem, sabe que ele é um hebreu, entendeu? Então, da onde existiu o decreto de morte, quem decretou vai patrocinar tudo, porque é assim que o Senhor faz. E eu vejo o cuidado de Deus tanto com Joquebede quanto a princesa. Né? E que ela vai criar esse menino, ela vai amar. Por um período, enquanto Moisés está com Joquebede, enquanto ela amamenta, eu acredito que ela instrui. Ela está ensinando. Ela está amamentando e está louvando ao Senhor. Era lá da tribo de Levi, amiga. Levitas. Então, você vê que tudo que Miriam tocava pandeiro, ela dançava, porque veio dessa linhagem de Levi. Entendeu? De serem levitas, de serem adoradores. Então, eu acredito, enquanto ela estava com Moisés pequenininho, ela louvava, ela adorava o Senhor, mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio, a vizinha está chorando, a parente está chorando, porque a ordem de morte ainda ficou por um longo tempo. Matem tudo, nasceu, mata. E isso se estendeu por muito tempo, até o clamor do povo chegar ao Senhor. Então, Moisés ele vai viver um tempo favorável dentro do Egito, 40 anos, comendo as melhores comidas, vestindo as melhores roupas, estudando os melhores colégios, sendo educado pelos melhores e mais sábios homens dentro do Egito, para depois retornar. Vai passar 40 anos no deserto, aprendendo. Por quê? Ele teve que entender de palácio, porque era lá que ele tinha que entrar toda hora. Porque Deus vai trazer as 10 pragas e vai usar ele. E ele precisava entender de deserto, porque era para lá que eles iam ficar. O tempo que ele ficou de 40 anos no deserto, com seus, né, que ele vai casar, seu sogro Jetro, é o tempo que o povo de Israel vai viver também, 40 anos. E engraçado que ele no Egito, né, ele vivendo dentro de um palácio onde ele que seria o próximo faraó, ele estava ali dentro, onde eu fico imaginando o faraó falando, eu criei esse menino para ele vir aqui e matar um dos nossos. E acabar mudando tudo ali. Ô, Natalia, sabe o que é mais interessante? Ele mata um egípcio para defender um hebreu. A Bíblia vai dizer que quando ele mata, ele olha para um lado e para o outro, ele não vê ninguém, não tem ninguém. No outro dia, ele vai ver 2 hebreus agora no trabalho brigando. E ele vai defender, vai tentar apartar. Que isso, meus irmãos, não sei o quê. Aí um vai falar, ué, agora tu vai querer me matar também, que nem você fez e enterrou na terra? Por quê? Porque era o que ele defendeu lá.
Dá para você entender? Não tinha ninguém, Nathalie. É. Esse que está falando agora é o mesmo que ele defendeu no outro dia e matou um egípcio. Você está me entendendo? Aham. Tem pessoas que a gente vai cuidar, vai tratar, vai zelar, vai estar sempre dando presente, vai cuidar. Você é bem parecida comigo. A gente gosta de agradar, né, amiga? É verdade. Eu tenho prazer. Eu falo, Jesus, eu queria ter Em muito ajudar, mais. né? Tá Eu queria ter muito mais disponível. para poder fazer. Sabe? Por quem eu amo, por quem chega para mim e fala. Às vezes eu sei de uma história aqui, outra aqui. Eu falo, Jesus, me dá condição de ajudar. Sabe? A gente tem prazer, mas a gente não pode ficar esperando o retorno, senão a gente vai se frustrar. Você está me entendendo? Porque aonde era um para se alegrar, cara, ele botou a cabeça dele a prêmio. Até porque ele não era um egípcio, ele era um hebreu. Então, assim, aí o outro vinha jogar na... As pessoas são ingratas. São. Ele matou para defender e o outro é ingrato. Você está me entendendo? Então, assim, um camarada que aprendeu tudo sobre o Senhor através de sua mãe Joquebede, um período curto que ele viveu com ela, mas ele aprendeu quem era o Deus verdadeiro. Era um homem temente. A Bíblia vai dizer que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Você tem noção disso? Não tem ideia. Tem noção? Mas eu vejo que ele era um pouco iracundo. Tanto era que ele mata para defender. É um homem calmo, mas que age sobre a ira. Quando Deus chama ele, o que ele fala? Sou pesado de língua. Você não tem problema, não. Você fala e Arão faz os sinais. Você vai na frente e Arão vai operando os sinais. Então, assim, para tudo tem um propósito. Era um homem manso, mas ele teve que aprender. Tanto é, Nathalie, Moisés não vai entrar na Terra Prometida por causa de quê? Por causa da ira. Ele vai se irar. Até eu me irava. Até eu tacava um cajado na cabeça de um daquele lá. Não. Porque o negócio era estreito. Mas é isso que eu falo. Eu falo, cara, como é que pode? Estava sempre mostrando, fazendo, Deus libertando, Deus curando, Deus salvando. E viando maná, e viando cordonices, sabe? E via abrindo. Gente, tirar água da rocha. Você está me entendendo? E o povo estava sempre reclamando, querendo fruta, querendo isso, querendo aquilo. Gente, como é que tu come carne no deserto? Só Deus faz isso, amiga. Até Moisés fala, Senhor, o povo quer carne. Aí o Senhor, amanhã por essas horas, Moisés, assim mesmo, amanhã por essas horas eu vou enviar carne para esse povo, para mostrar que eu sou Deus. Aí Moisés, ele vai desconfiar. Ele vai falar assim, pode matar, como é que a gente vai fazer isso? Vai matar um monte de boi aqui no deserto? Onde vai ter boi aqui para a gente matar no deserto, Senhor? Aí o Senhor... Por causa disso, Moisés, amanhã não. Hoje ainda tu verás se a minha palavra não se confirma, né? E naquele mesmo dia veio um vento oriental. E o vento trouxe tanta cordonice. A Bíblia fala, Nathalie, que eles comeram tanta carne, mas tanta carne, que carne saía aqui, ó, pelos dentes, pelo nariz, para tudo, de tanta carne. E muitos morreram por conta disso. Você está me entendendo? É o povo sempre insatisfeito, porque quem é insatisfeito sempre vai ser insatisfeito, amiga. Nada basta. Verdade. Nada basta. Eu falo isso, eu falo que Você tá aquele que reclama com pouco, você pode ir aumentando, ele vai estar sempre reclamando. E capaz de Nunca dizer vai que estar você satisfeito. fez, ainda não foi mais do que a sua obrigação. E ainda fez pouco, vai falar, você fez isso? Gente, tem alguns... E eu não tô nem... Vou falar igual Paulo. Eu não tô nem falando de pessoas de fora, não. Tô falando de pessoas dentro mesmo. Dentro. Igual o Paulo falava pro povo de dentro da igreja, eu tô falando também. Tô falando pro povo daqui de dentro da igreja também. Então, eu quero deixar essa história para nós, essa história de superação, de amor, de fé. Porque só faz isso, irmã, amiga, esconder um bebê, gerar debaixo do decreto de morte e colocar a cabeça a prêmio, não só dela, quanto da família. Cifraipoá, a princesa. Então, isso tudo história de... se for ver todas essas mulheres que foram envolvidas nessa história de Joquebede, do povo, você vai ver que tudo tinha um propósito. Você está me entendendo? As parteiras, elas tinham tudo para serem amargas. Eu não tenho, ela também não vai ter, então vamos matar. Não.
E não é só, não é só a fé. Além da fé, não é porque às vezes a gente fala que a gente tem fé, mas a gente segura num pano e deixa Deus segurar na outra. Não, Deus, segura aí, mas eu vou segurar aqui. E ela simplesmente não. Tu imagina a pessoa pensar, não, 3 meses, não vai chorar, não vai ter dor, não vai ter isso, porque eu sei é uma Deus mulher que eu sirvo, determinada. Ela vai acontecer. Ela é um exemplo de determinação, né? Fé e determinação. Porque eu acho que só a fé mesmo... a gente que dou palestra e dou aula para casados, tem os casais que falam, né, na aula de fé, você já fez curso de casados, e eu falo assim, a fé ela vai até além quando Deus fala não. Porque ele perdeu um filhinho dele de 4 aninhos, deu, acho que meningite, numa das turmas que eu peguei lá na Batista Dinamis. O nome dele é Paulo, né? Paulo Tarso. E o filho dele morreu. Deu febre, deu problema, e o bichinho veio a falecer. E ele fala que a fé ele vai além até quando Deus diz não. Mas aí que você vê a fé. A fé verdadeira é quando Deus não faz o que você quer. Porque aí você continua amando ele fazendo ou ele não fazendo. E assim, é óbvio que a gente não quer sempre o não de Deus para demonstrar que a gente tem fé. É bom a gente obedecer e a gente agir para não precisar desse ponto. Para não precisar quando Deus falar assim, não guarde maná que amanhã vai ter, a gente pegar, não, vou guardar, porque vai estragar. Então, é a gente não precisar chegar nisso, né? De não confiar. De não... vamos obedecer, né? Vamos fazer, vamos estar sensível ao falar, né, de Deus, para que a gente, sabe, a gente entenda para onde ir. Porque eu acho que... determinação, é saber quem você é. Ela nasceu dentro do Egito, já era escrava. Joquebede, ela nasce no Egito, amiga. O povo, eles vão viver aproximadamente 430 anos dentro do Egito. É muito tempo. Muito. Morre gente. Geração nasce, geração morre, geração nasce. É isso aí. E aí, sendo escravizado. 390 anos a 460. É muito tempo. Então, assim, vidas nasciam, vidas morriam e a mente... A prova é que eles vão ficar no deserto, porque a mente, ela está cativa ainda. Verdade. Eles estão libertos, mas a mente está cativa. Verdade. Então, assim, nessa história, eu quero dizer para vocês que é muito mais até do que a Joquebede. Envolve... Em uma pessoa, você envolve várias. Isso é a sua vida. Através da sua vida, você não envolve só a sua, você envolve outras pessoas que estão ao redor. Da Joquebede, teve a princesa... Teve as servas, teve várias pessoas, as parteiras, teve várias pessoas envolvidas. E não só nisso, através da Joquebede, que veio Moisés, que veio o libertador. E olha isso, quantas pessoas são envolvidas através de um. Então, assim... É porque quando você está determinada, Deus ele entra no negócio e começa a enviar. Ela está tão determinada, vai lá e ajuda. Você vê, Deus está sempre enviando, sabe? E ele sabe que, tipo, você vai fazer. Ele confia. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês hoje, pra gente finalizar, é que você não é só você. Pessoas estão ao seu redor, pessoas estão te observando. Você está aí, às vezes, para ser libertador, de ajudar a libertar uma família que está se acabando. Para você, às vezes, estar aí para se libertar alguém que está nas drogas. Você está aí para ser o libertador de alguém que está querendo se matar. Você pode ser o libertador Nasceu de para um outras propósito, pessoas. Né, você não é obra do acaso, você não nasceu por nascer. Existe um propósito para a sua vida. Isso aí. Então, se apega, escuta o que Deus para dizer e obedeça. Aleluia. Creia. Seja determinado. Obedeça. Seja determinado. Posicionado. Mesmo quando você não quiser, não tiver afim, mas seja. Isso serve para mim, isso serve para Renata, isso serve para você. Amiga, eu quero te agradecer. Passa tão rápido, né? Passa tão rápido, gente. Olha isso. Jesus... Muito obrigada, amiga. Muito obrigada por ter vindo. Vou ficar martelando essa história aí de Joquebede, porque esse lance, muitas coisas que você falou aí que eu não tinha visto por essa visão, essa leitura, né?
E realmente, com certeza, a palavra de Deus nunca volta vazia. Não E eu volta. tenho certeza que edificará a vida de muitas pessoas. Ainda recebe Obrigada. para isso ainda. É verdade, ainda recebe para isso. Muito obrigada. Jesus paga e paga muito bem, meu filho. Não deve, Altar, não deve nada para ninguém. Então faça. Faça, mas olha aqui, não é barganha não. Posicione, Não é barganha não é você fazer, porque deu. Não, faça É. com amor, Com faça com dedicação, dedicação, é. faça sabendo qual é o teu chamado, saiba fazendo o que você está deixando um legado. E eu te garanto que você, enquanto você faz, Deus está guardando a tua casa e está fazendo por você. Eu creio, Né? aleluia. Nathalie, muito obrigada, amiga. Foi um delicioso passar esse momento aqui com você. Que vocês sejam edificados, que vocês coloquem em prática tudo isso aqui. Se vocês não conhecem ainda a história de Joquebede, leia em Êxodo, capítulo 2, vai começar a história aí. Se você quiser, volta um pouquinho para vocês entenderem o processo desse povo até chegar até a vinda de Moisés. Que Jesus te abençoe, abençoe a sua casa, te abençoe, Nathalie. Muito Amém, obrigada. obrigada. Então é isso, gente. Por favor, compartilhe, comenta aqui, curte, se inscreva no canal, manda para as pessoas, gente, como é bom entender a palavra de Deus assim, como é bom a gente saber que isso daqui, ó, liberta, isso daqui é a verdade, esse daqui é o nosso caminho, é o nosso manual. Então, assim, se você entender, se você ler, se você meditar, você vai saber para onde ir, você não vai saber se vai ter que escolher para a direita ou para a esquerda, não. Aqui tem tudo, como devemos fazer. Então, se apega à palavra, ora, que eu tenho certeza o quão grande será a tua vida. Aleluia. Quando você for Deus transformada abençoe. através do nosso Deus. Então é Graça isso, e ó. paz. Beijo, gente. Beijo. Obrigada Graça aí. e paz.